Olá, sou Gilberto da Silva Francisco, professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e hoje eu converso com o pesquisador Igor Klein Belchior. O Igor é professor de História Antiga e Medieval e de História da Arte na Universidade do Estado de Minas Gerais, campus de Campanha. E hoje o Igor, que é um especialista em período romano, final da República Romana, vai comentar com a gente um pouco sobre a lógica da fama, do boato, nesse contexto, né, nesse século I antes de Cristo. Eu gostaria de agradecê-lo, Igor, por ter aceitado o convite e se dispor a falar sobre essas questões que você conhece bem. E já te coloco uma primeira questão, pedido, se você poderia falar para a gente um pouco desse contexto, desse século I, né, que é tão importante, né, porque logo depois tem outro sistema, uma outra forma de organização do Estado, e é um século cheio de convulsões sociais, uma forma de organização, uma organização política também muito específica. Você poderia falar um pouco desse contexto para a gente? Bem, olá Gilberto, é um grande prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigado pelo convite. O convite vindo de uma pessoa tão admirável e querida é algo sempre muito bem-vindo. Então, primeiro, muito obrigado. Em segundo lugar, falando sobre o contexto, né, a pergunta direta aí que o Gilberto fez, sobre o contexto do último século da República, aliás, eu dizendo que é muito difícil a gente delimitar até mesmo quando começam as convulsões desse último século da República. Tem uma historiografia que lida com essas questões, observando a República como uma república em crise nesse contexto. Ela começa a sofrer uma série de convulsões e convulsões que vão encaminhar essa república para o seu fim. Ela vai vir a falecer, por assim dizer, se a gente tomar ela como um organismo vivo, com Augusto, seja no ano 30 ou no ano 27, mas essa historiografia ela existe e ela não concorda exatamente quando essas coisas elas começam. De uma forma geral, eu colocaria o estopim, por assim dizer, que vai levar a uma série de convulsões desse último século, iniciando em 133 a.C., né? Então, não é necessariamente o último século, no segundo, no penúltimo século da República, com o assassinato do Tibério Graco. Logo em seguida, o assassinato do irmão dele, também o Caio Graco, que são questões que vão, de certa forma, marcar uma longa série do desenvolvimento imperialista romano e que vai criar uma cisão no escopo da política romana entre políticos que se aliavam buscando utilizar os recursos oriundos dessas campanhas em prol do que nós podemos chamar de políticas mais populares, né? Embora esse termo ele esteja um pouco questionável por uma historiografia mais recente, que vem a revisar conceitos que a gente conhece muito bem, que são os populares e os optimates. Mas, de certa forma, no caso do Caio Graco e do Tibério Graco, nós temos dois aristocratas de famílias muito tradicionais da República Romana que fazem um caminho muito interessante, né, que eles se tornam plebeus, né, para concorrerem ao tribunato da plebe, que é uma posição, uma magistratura que vai aparecer na história da República Romana para se colocarem contra a elite mais tradicional, ou, nesse caso, os cônsules de Roma. Então, nós temos, nessa divisão, políticos que vão abertamente utilizar das campanhas militares para promoverem as suas próprias agendas políticas, por assim dizer. Então, o que acontece nesse contexto? É que eu digo que é a inauguração. É a partir daí que os romanos começam a descrever adversários políticos como monarcas. É nesse exato momento que, por exemplo, o Tibério Graco começa a sofrer uma campanha de difamação por boatos de que ele queria, né, concentrar os poderes de tribuno da plebe, mas também de cônsul e por aí vai, e se tornar o próximo rei de Roma. Então, os romanos, nesse exato momento, eles começam a evocar a memória da monarquia para indicar tentativas de monopolização do poder por parte de um aristocrata ou de sua facção.
E é algo que a gente vai ver se repetindo muito, não só com o Tibério e Caio Graco, mas entre 88 e 81 nós temos as disputas entre o general Mário, que era tio de César, e também Sula, que também são acusados ambos de quererem monopolizar o poder da República como monarcas, e é uma disputa que vai se resolver e começa a ser resolvida, né, inaugura uma série de disputas que saem da urbis, né, não é mais um bando de aristocratas matando tribunos da plebe, mas agora nós temos cônsules, generais, que não só utilizam de agendas políticas, tanto populares quanto aristocratas, mas também os próprios exércitos, para adquirirem, por assim dizer, supremacia dentro desse sistema de disputas muito complicado que é a República Romana. E isso não acaba por aí, né? Depois de Mário e Sula, nós temos uma longa série de convulsões sociais, que nós temos elementos como, por exemplo, escravos ou pequenos camponeses, no caso de Espartaco, que vão convulsionar a Itália e vão também causar, nesse cenário, o aparecimento de outros generais, que inclusive aparecem justamente porque eles vão resolver esses problemas sociais, como o caso de Pompeu. Então, nesse cenário, né, a gente tem as convulsões que são a nível provincial, que são generais com exército nas províncias, ao mesmo tempo que outros generais eles começam a surgir, né, para resolver esses problemas sociais e, ao mesmo tempo, também entram nessa agenda de promoção política, usando seus ganhos para obter fama. Aqui entra a questão da fama, que é uma notoriedade pública tão grande que ela faz com que as pessoas muitas vezes aspirem os principais postos da política, como o caso consulado. Isso capacita o cara a concorrer ao consulado, ganhar uma grande batalha, ser reconhecido como um general, e esses caras justamente vão começar a fazer isso. Então, nesse momento, a gente tem o Pompeu saindo vitorioso depois da Guerra de Espartaco e encontrando com outro general que também está começando a sua carreira ali na década de 50, década de 60, década de 50, que é o que nós conhecemos o tal do Júlio César. E Pompeu e Júlio César também não só vão vir a disputar posteriormente o monopólio do poder para suas facções políticas, mas no primeiro momento eles vão se aliar justamente para enfrentar a antiga aristocracia que ainda encontrava subsídio no poder de Sula. Então, Sula, quando ele ganhou a Guerra Civil de Mário, ele governou, depois de um certo tempo, obviamente, ele veio a falecer, mas todos aqueles que antes eram ligados a Sula, inclusive Pompeu, continuaram nos mais altos postos da política romana. Né? Quando eu digo altos postos, as grandes magistraturas, eu digo aqui o consulado, mas eu também voltando ao tribunato da plebe. Então, assim, há um monopólio dessa facção sulana por um certo período de tempo, e ela começa a ser enfrentada por uma aliança entre Pompeu e César, que na década de 60 eles vão se aliar com outro grande político, que é o Crasso, isso na cidade de Luca, e vão firmar um acordo que nós conhecemos como Primeiro Triunvirato, aqui já chegando no final da República, que vai nascer no ano 60 e vai durar até, segundo Cícero, até o ano 54, quando a filha de César, que fora casada com Pompeu, justamente para afirmar essa aliança entre as famílias, veio a falecer. Quando a filha de César ela vem a falecer, Pompeu ele começa a hostilizar César, justamente porque começa a perceber que César, né, aí é um jogo de acusação, queria se transformar no próximo rei de Roma. E César, da mesma forma, se defendendo, dizendo, não, isso aqui eu estou simplesmente defendendo a minha honra de aristocrata. Vai acusar Pompeu de querer também se tornar o próximo rei de Roma. Então, dentro dessa disputa aristocrática, novamente, nós temos outra guerra civil, que vai culminar na vitória de César, depois no posterior assassinato de César, em 44, que vai levar a uma outra configuração política, que é um segundo triunvirato, dessa vez algo muito mais oficializado do que o outro, que era um acordo mais informal entre os três, e daí entre Otaviano, Marco Antônio, com também Lépido. Essa união ela vai ser estável por um curto período de tempo,
E como nós sabemos, logo o Marco Antônio vai engajar guerra contra Otaviano, que vai levar aí a batalha decisiva, que é a Batalha de Ácio, culminando na derrota de Marco Antônio, de Cleópatra, e aí na vitória de Otaviano, que alguns anos depois vai se tornar o Augusto, o primeiro imperador de Roma. Então, que nesse contexto então que você explicou para a gente de desagregação, né, de crise e desagregação da República, né, e aparecimento de uma nova forma de governo, você na sua tese de doutorado, nos textos que você vem escrevendo, você identificou a importância de dois elementos muito conectados, né, na disputa entre esses generais aí, que é a noção de fama e de boato. Né? Queria que você falasse então um pouco para a gente. Você falou um pouco da fama, mas o que é a fama, o boato? Como observar esses dois elementos como objeto de uma pesquisa histórica, né? Porque eu vi que no artigo que eu li que você escreveu, você fala que no campo da história antiga, para esse contexto especialmente, apesar da noção ela estar lá colocada, esse não é um tema muito tratado pela bibliografia. Né? É isso mesmo? Sim, Gilberto. Ele, na verdade, ele é tratado pela bibliografia, mas ele não é tratado tanto quanto outros objetos que nos servem para a gente entender, por exemplo, o funcionamento da política romana, como a política romana ela é feita no dia a dia, o cotidiano, até mesmo das disputas aristocráticas, como também para o campo da guerra. No campo da guerra, eu procurei bastante ver se existiam outros estudos, e no Império Romano, para o Império Romano não existe nenhum estudo que trata de guerra e boato em conjunto. Nós temos, sobre boatos na antiguidade, um professor, que inclusive é brasileiro, professor da Universidade de São Paulo, o Júlio César Magalhães de Oliveira, que lida maravilhosamente com este objeto, inclusive é a minha grande referência em relação à sociologia do boato, mas o Júlio César ele está situado num período que a gente pode chamar de antiguidade tardia. Então, assim, existem estudos, mas esses estudos eles são poucos e não têm assim tanto enfoque quanto outras questões, como por exemplo, ao lidar com políticos, os historiadores geralmente recorrem muito à filologia e ficam avaliando Cícero, os discursos de Cícero, ao invés de observar, e aí é a questão mais interessante dos boatos, como os subalternos também se comportam dentro do jogo político. É porque, assim, voltando à avaliação da sociedade romana, né, ou à política republicana, eu fui para os boatos justamente porque eu comecei a observar o tanto que eles eram importantes para o funcionamento das eleições em Roma. A República Romana ela tem vários caráteres que são bem interessantes. Recorrer a Políbio, que é um cara que vai fazer uma discussão bem legal do sistema republicano, a gente vai ver que a república ela pode ser dividida em três partes. Uma parte que é a monarquia, que seria o poder dos cônsules, a parte aristocrática, que seria o governo dos aristocratas do Senado, mas também uma parte um pouco democrática, onde nós teríamos eleições, e essas eleições resultariam, eleições populares, resultariam na escolha dos tribunos da plebe. Esses tribunos da plebe, eles tinham tanto poder em Roma que eles podiam muitas vezes enfrentar o Senado e a decisão dos cônsules. Então a gente vê que para os elementos que a gente chama de subalternos, as pessoas comuns ou o cidadão comum, a escolha muitas vezes de um tribuno da plebe, ela era feita a partir dessa construção da sua imagem a partir de boatos. Boatos que podem ser divididos em duas partes. Né? Um grande boato, que eu chamo de fama, que daí já é a consolidada dessa pessoa, inclusive é uma imagem que antevém a própria pessoa. Se eu dizer, olha, o César tem fama de ser violento. Então, toda vez que a gente pensa em César, a gente vai pensar num general extremamente analítico, violento, que vai resolver aquele problema de uma vez por todas. E nós temos outros boatos, né, que entram em diversos vocábulos. Ele entra tanto como rumor, ele entra tanto como alguns verbos colocados na passiva, né, que é o de que, disseram para mim, eu ouvi dizer às pessoas, me foi noticiado, né, entra o nuntius, né, a notícia ela também se transforma
em um boato. E esses boatos, que eu vou considerar como secundários, mas não em hierarquia, né, de 1 e 2 mesmo, esses boatos eles são muito responsáveis pela consolidação da fama dessa pessoa. Então, o que acontece? Quando a gente vai para as fontes, e aqui entrando nas fontes literárias, essas fontes literárias, como por exemplo Cícero, nos seus discursos, nas suas cartas, elas relatam o tanto que essas conversas informais elas eram extremamente decisivas para você ganhar as eleições em Roma. Tanto as eleições para o tribunato da plebe, como também as eleições, e as maiores eleições seriam do consulado. Então eu percebi que assim o boato, a fama, ela é muito importante para você travar a disputa política em Roma, para você ganhar espaço e retirar espaço dos seus adversários. Então eu comecei a pensar como é que esse tipo de fenômeno ele poderia ser visto para além da urbs, né? Assim, observando não só a Itália, mas observando como essas informações elas eram importantes para as pessoas não elegerem direto numa eleição, mas elegerem qual candidato elas apoiariam no caso de uma guerra civil. E eu percebi que a primeira divisão que ocorre entre César e Pompeu, ela foi justamente feita a partir de boatos. Quando Pompeu começou a trazer soldados de César, fiéis a Pompeu, da Gália para Roma, e ele meio que incumbiu esses soldados de espalharem para as pessoas intentos monárquicos de César, que César queria dar um golpe na República, e isso fez com que as pessoas prontamente começassem a produzir rumores de que César era um golpista. E isso fez com que o Senado se posicionasse contra o golpista. Então, a origem do conflito, ou a configuração inicial, ela também advém de uma disputa política, que ela é verbal, mas que ela acaba passando para o campo do militar. Então, a gente tem essa primeira configuração. Todas as províncias do Império Romano eram contra César, mesmo sem César ter feito mal nenhum a elas logo de início. Então, assim, esse objeto, o ato, ele, para mim, ele serve tanto para a gente entender a disputa política interna da cidade, como a disputa política militar. E a gente encontra muitas das evidências na literatura, mas também não só na literatura. O boato também, ou pelo menos a mensagem do boato, no caso da fama, é perceptível em objetos da cultura material, como, por exemplo, César, a partir do momento que ele quer se considerar ou se construir como descendente de Vênus ou de Afrodite, isso começa a aparecer nas moedas. Você falou dessa visão, né, dessa fama de César, vai sendo construída como aquele que seria mais propenso a se tornar um rei. Mas você fala também que a fama dele como um excelente general, ela funcionou a favor dele também na disputa contra Pompeu, né? Ou seja, ela funcionou de um lado e do outro. Você poderia falar um pouco dessa outra perspectiva? A fama de um excelente general com um exército pequeno e como isso ajuda César a lutar contra Pompeu? Isso é o mais interessante do boato, porque o boato a gente pode... Eu posso intencionalmente produzir um boato, mas eu nunca vou controlar como as pessoas vão receber essa mensagem. Que é bom você ter me perguntado, porque isso diferencia o boato de uma fake news. Uma fake news, ela sempre é falsa. Ela foi formulada para ser falsa e ela foi formulada para convencer as pessoas que aquela falsidade ela é verdadeira, né? Nós vimos isso bastante no momento de eleições no Brasil. Um boato, ele nem sempre é falso. No caso, por exemplo, de César, no primeiro momento, os pompeianos praticaram uma política de difamação de César, no sentido de dizerem, ó, esse cara ficou tanto tempo na Gália que esse cara virou um bárbaro. E começam a usar elementos da memória social desses conflitos, como, por exemplo, César é igual Sula, César vai fazer proscrições, César é igual Aníbal, ele vai marchar do norte da Itália visando massacrar todo mundo. No sentido de tentar fazer com que a população tenha medo de César, mas que se prepare para ajudar Pompeu. Só que daí o tiro, por assim dizer, saiu pela culatra. As pessoas começaram a acumular tantas imagens de César, né? Você fala César, daí não vem mais um general, vem um cara que é bárbaro, um exército que nunca foi derrotado, de que ele é um novo Aníbal, a ideia é que ele é um novo Sula, que as pessoas desistem de apoiar Pompeu. Então Pompeu ele ficou por muito tempo, eu acho que sentado nessa estratégia de que ele conseguiria criar uma imagem, uma infâmia, né? Daí seria a fama ao contrário,
uma infâmia de César, que César não teria forças políticas para invadir a Itália. Só que quando a gente vai olhar esse movimento a partir dos boatos, a gente vê exatamente isso. Pompeu tentou construir uma imagem de César, essa imagem saiu do controle, as pessoas começaram a passar para o lado de César e a temer a chegada de César, tanto que Pompeu se viu sem apoio na Itália. E César tinha apenas 500 homens. Ô, Igor, agradeço muito pelas explicações aqui desse tema que é tão interessante. E gostaria de dizer para as pessoas que assistem o vídeo que, se quiserem acompanhar um pouco da trajetória, carreira do Igor, só vocês observarem a descrição do vídeo, que tem alguns links, né, do Currículo Lattes, academia.edu, e também algumas indicações bibliográficas para quem quiser aprofundar um pouco mais no tema. Bom, muito obrigado, Igor. Até a próxima. Valeu, Gilberto. Obrigado.